Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de iniciarmos este evento, pedimos a gentileza de sua atenção para alguns procedimentos. Para o ingresso à plataforma virtual, cada participante deverá colocar seu nome completo no usuário, pois a emissão do certificado será baseada nessa informação. Fica sob a responsabilidade do participante a alteração solicitada, sendo vetada a reemissão de certificados com nomes declarados como errados ou incompletos. As perguntas poderão ser dirigidas aos nossos painelistas através do Q&A. Para os participantes que nos acompanharão pelo YouTube, o link para requerimento do certificado será disponibilizado nos comentários da transmissão ao vivo. Quaisquer dúvidas, terá uma equipe técnica à sua disposição por meio do chat. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB São Paulo, tem a honra de apresentar o webinar ADI 6590, STF e o Decreto 10.502 de 2020, Inclusão Escolar, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Vivian Regina de Carvalho Camargo, secretária da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB São Paulo. Doutora Vivian, a palavra é sua. Boa tarde a todos, agradecemos a presença, agradecemos ao presidente da OAB, Dr. Caio Augusto, diretoria e funcionários da OAB São Paulo, a presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, doutora Lúcia Benito de Moraes Mestre, e aos membros da comissão e do grupo de trabalho Educação e Desenvolvimento, ao apoio institucional do Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, aos intérpretes de Libras que estão aqui nos acompanhando, Ezequiel e Tiago. Em nome dos membros do Grupo de Trabalho Educação e Desenvolvimento, parabenizamos o trabalho da presidente doutora Lúcia Benito. Registramos nosso agradecimento especial aos nossos palestrantes que se prontificaram a doar seu tempo para nos abrilhantar com seus conhecimentos. Informamos que serão conferidos certificados aos que fizeram a inscrição online pelo Simpla e que o evento será transmitido também pelo canal do YouTube Cultura e Eventos OAB São Paulo. A legenda ficará disponível após a transmissão. Obrigada a todos os presentes pelo interesse e participação. Agradecemos a todas as autoridades presentes, na pessoa da professora doutora Maria Tereza Egler Mantoan, LEPED, Unicamp. Para não alongar, passamos a palavra ao mediador, Dr. Cauê Alonso Talarico, advogado,
professor, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, doutorando em Direito Civil pela PUC São Paulo, membro e coordenador da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da OAB São Paulo, e presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da subseção de Santos. Antes de iniciarmos a palavra ao doutor Cauê, farei a minha descrição. Sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos escuros, já com alguns fiozinhos brancos aparecendo na pandemia. Estou na minha residência, atrás uma parede branca com um quadro que é uma onda do mar, não sei se todos estão vendo aí, o quadro é em tons azuis e brancos, como uma onda do mar. Um abraço a todos e bom evento. Obrigada. Doutor Cauê, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Queria agradecer também, aproveitar para ratificar os agradecimentos, né? Agradecer ao nosso presidente, o doutor Caio, a presidente da nossa comissão, a doutora Lúcia, e a doutora Vivian pelo convite, poder estar aqui participando desse evento com palestrantes tão valiosos e tão importantes nessa luta que é pela inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Um assunto tão rico e importante também. Vou aproveitar para fazer também a minha audiodescrição. Eu fui moreno, já não sou mais tão moreno, tenho cabelos também castanhos, olhos castanhos, cabelos já um pouco esbranquiçados, ao meu fundo uma parede branca, também com um quadro transparente, com diplomas, né? E com uma camisa azul clara. Hoje a gente vai ter a honra de ter como participantes aqui desse evento a doutora Laís de Figueiredo Lopes. Eu já leio o currículo dela quando for passar a palavra, também é uma referência aqui. A professora doutora Meire Cavalcante, também, né, muito conhecedora do assunto e também uma referência aqui para a gente, e o professor João Vitor Mancini Silvério, que também vem nos abrilhantar, professor de Educação Física, ele vai falar aqui para a gente de boas práticas. Então, eu queria aproveitar aqui a oportunidade e relembrando desse assunto que é tão importante, já chamando a doutora Laís, mas a ideia aqui claro que nós vamos falar sobre o decreto, mas é também provocar uma reflexão de como que a sociedade pretende ser, né, como ela é hoje no presente, e que ela acho que passa também por uma discussão do que a gente pretende ser no futuro. Porque quando a gente pensa na inclusão, a gente está falando realmente na defesa de um marco civilizatório e realmente uma sociedade para todos e para todas. A doutora Laís de Figueiredo Lopes, ela é advogada, doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela PUC São Paulo, com dissertação sobre a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência da ONU, seu protocolo facultativo e acessibilidade, em 2009, né? Coordenadora da Frente Jurídica de Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva. A doutora Laís, eu queria aqui de público registrar um elogio para ela, porque realmente essa dissertação dela é muito difundida, muito utilizada. Eu utilizei a dissertação dela quando fui fazer a minha dissertação do mestrado, e realmente o conhecimento que ela tem, e eu gosto muito claro que a dissertação como um todo é maravilhosa, mas a forma com que você abordou o conceito, né, esse novo modelo foi espetacular. Doutora Laís, né, muito obrigado por estar aqui hoje, e a palavra está com você. Obrigado. Muito obrigada, doutor Cauê, por essa, enfim, distinta apresentação. Fico feliz que o trabalho que eu realizei tenha sido útil, né? Acho que desligaram o meu vídeo. Agora eu posso ligar de novo. Eu vou começar aqui, antes de mais nada,
fazendo a minha audiodescrição, para que todas as pessoas cegas possam, enfim, criar essa imagem, né, de onde e como eu estou falando. Então, eu sou branca, morena, né, tenho os cabelos pretos encaracolados, assim como a Vivian, também estou começando a ter uns cabelos brancos, não só pela pandemia, mas pelo passar da idade mesmo. Eu tenho um quadro atrás de mim, de um artista mineiro, que é um Espírito Santo, uma representação do Espírito Santo, então é um desenho bem bonito, lá feito por esse artista mineiro. Eu estou vestida com uma blusa verde água e brincos verde água também. Tenho cabelos curtos e olhos castanhos. Eu agradeço muito, Vivian. Há muitos anos eu conheço a Vivian Camargo, faz muitos anos que eu estou nessa caminhada, nessa trajetória de estudo e ativismo sobre os direitos humanos das pessoas com deficiência. Então, já integrei por diversas vezes a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, inclusive tendo integrado também já a Comissão Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nessa trajetória em relação também à Ordem dos Advogados, eu fui por 5 anos conselheira no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, representando o Conselho Federal da OAB entre 2006 e 2011. E tive a oportunidade de acompanhar na ONU a elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que realmente não só foi um divisor de águas em relação, enfim, ao paradigma de como conceituar, de como encarar, compreender as questões referentes aos direitos das pessoas com deficiência, mas foi um divisor de águas na minha vida também, por tudo que eu pude aprender e contribuir nesse processo, e foi daí que eu, Cauê, mudei a minha dissertação de mestrado. Eu estava escrevendo, eu sempre trabalhei também com organizações da sociedade civil, então sou há 20 anos advogada nessa área, e eu estava escrevendo sobre a lei das OCIPs, fazendo uma pesquisa comparada entre a lei das OCIPs e a lei das SAs, falando sobre as questões de governança, transparência, conselhos, e nesse meio do processo eu, enfim, estive presente, a partir da época do Instituto Paradigma, né, acompanhava muito a legislação nacional e as questões que estavam afetas aos direitos das pessoas com deficiência, e fui na ONU na construção do tratado. Então, essa transformação aconteceu, inclusive, em mim, que não pude terminar a dissertação que eu tinha começado e recomecei do zero uma nova dissertação, da qual eu finalizei e defendi na PUC em 2009, sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E foi um processo muito bacana, porque no final eu tive uma banca que eu me orgulho muito, porque a gente teve um examinador cego na minha banca, que era o professor Alberto do Amaral Júnior, que é livre-docente da USP, né, professor de tratados internacionais, de direito internacional, e além de eu ter ofertado a ele a dissertação em modo eletrônico, para que ele usasse de software de leitura de voz, e também impresso, para que ele pudesse fazer uso de ledor, eu também entreguei a ele uma dissertação em braille, que foi impressa pelo IDDD, no Rio de Janeiro, a quem também agradeço. Então, essa dissertação em braille foi usada na arguição. Ele já tinha as perguntas na cabeça, mas ele pôde acompanhar a arguição das demais das demais participantes da banca, né, que era a professora, minha orientadora, Flávia Pevezan, e a Silvia Pimentel, que também já foi vice-presidente do Comitê de Monitoramento da Convenção sobre os Direitos das Mulheres. Bonito lembrar essa história aqui com vocês hoje, para introduzir esse tema, né? Porque acho que eu vou até terminar o último pedaço da história para fazer a conexão, né? Que eu fui depositar a dissertação em braille na PUC de São Paulo, e daí eu cheguei na biblioteca para entregar essa dissertação e ela não foi aceita,
porque hoje, né, desde isso eu estou falando no ano de 2009, né, a gente está, enfim, há 11 anos atrás, né, 10, 11 anos atrás, 12 anos atrás. Ela não foi aceita porque a biblioteca, enfim, quanto mais o tempo passa, mais espaço se requer, né? Então, o movimento é de que os trabalhos acadêmicos, né, as teses, as dissertações, eles sejam impressos frente e verso, que não sejam, para não ocupar tanto espaço físico. E imagina que uma dissertação de 230 páginas, mais ou menos, que tinha a minha dissertação física, ela correspondia a 12 volumes em braille. Eu tinha 2 caixas com 12 volumes em braille. E a biblioteca não quis aceitar, porque não tinha espaço, não sabia como catalogar, não sabia onde guardar. E, ao final, foi a reitoria que, 6 meses depois, num evento sobre acessibilidade que a gente provocou, que fez a recepção da minha dissertação e, de fato, enfim, pediu à biblioteca que pudesse arquivar essa versão da dissertação que hoje está presente, então, na Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Eu gosto de contar essa história quando eu estou dentro do ambiente jurídico, porque eu queria muito que as pessoas que fizessem uso do Braille, né, as pessoas cegas, fossem lá provocar a PUC também para ter acesso e, enfim, e utilizar esse conhecimento. E aí a gente veio evoluindo nessa legislação. A convenção trouxe uma coisa que foi, além desse divisor de águas que eu vinha comentando do ponto de vista pessoal, mas principalmente do ponto de vista institucional, foi a mudança de olhar sobre os direitos das pessoas com deficiência. A equação que foi trazida, a nova conceituação, o novo jeito da gente olhar para as pessoas com deficiência, é entender que a limitação funcional não é definidora da vida da pessoa. A pessoa tem uma limitação funcional e a interação com o ambiente onde ela está envolvida é que vai gerar a deficiência. A deficiência, então, é o resultado, é uma equação que resulta dessas duas variantes, né, entre limitação funcional e o ambiente. Por isso que a gente tem que investir tanto em acessibilidade, porque é o ambiente que vai garantir a inclusão, é o ambiente que minimiza os impactos da limitação funcional, ou é um ambiente que potencializa, que agrava, que obstaculariza a limitação funcional da pessoa. Se a pessoa tem uma plena acessibilidade, tem todos os recursos, a deficiência não desaparece, mas ela deixa de ser uma questão. E quando a gente está falando da escola, a gente está falando justamente do provimento de todos esses recursos necessários para que as pessoas possam se desenvolver no seu grau de plenitude, dentro de todo o seu contexto de limitação funcional. Isso é bastante importante para entender que toda a legislação, depois que esse Tratado de Direitos Humanos foi pactuado na ONU e foi ratificado, foi confirmado no Brasil com status constitucional, ela veio cada vez mais avançando no sentido de não permitir que a gente retroceda nessa compreensão. O que eu estou querendo dizer? Cada vez mais a gente vem entendendo que não é a cura que se busca para uma pessoa com deficiência. O que a gente busca é apoio, é acessibilidade, é autonomia. E por isso que a gente não pode querer segregar as pessoas, a gente não pode querer colocar as pessoas em ambientes separados, em ambientes que eles sejam diferenciados no sentido de não junto com todos, né? A educação inclusiva, ela pressupõe, na verdade, antes de mais nada, antes dela ser inclusiva, ela é uma educação em primeiro lugar. Então, a escola é a representação da diversidade. Então, quando a gente está falando da educação inclusiva, a gente está falando de uma educação para todos, que inclui também as pessoas com deficiência. E por isso que é tão importante que a escola proveja todas as questões que são referentes à acessibilidade, às salas de recursos, multifuncional, às práticas pedagógicas, para que isso aconteça dentro do ambiente escolar, onde estão todos, e não um ambiente escolar separado, segregado para pessoas com deficiência. Isso está dito, está escrito textualmente no artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e em toda a nossa legislação brasileira. Desde a Constituição, a
a nossa Lei de Diretrizes e Bases e também a Lei Brasileira de Inclusão, que foi editada em 2015. A ONU tem um sistema de monitoramento do tratado para saber se os países que são signatários, se os países que fazem parte da convenção, se eles estão de fato seguindo, cumprindo aquilo que eles se dispuseram a fazer. E nesse sistema de monitoramento há uma recepção de relatórios, então o Brasil manda relatório para dizer o que está fazendo, a ONU analisa, a sociedade civil complementa, então esse processo todo, ele acontece de tempos em tempos, periodicamente. A gente já passou por um processo desse de monitoramento, o Brasil já informou a ONU como estava sendo feita a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e a sociedade civil já, inclusive, complementou, já questionou, já trouxe novos olhares sobre aquilo que deve ser melhorado. A ONU já devolveu uma lista de perguntas que o Brasil já respondeu e já fez recomendações. A ONU faz isso com vários países que são signatários, que vão periodicamente apresentando esse sistema de monitoramento, nesse sistema de monitoramento, seus relatórios. Então, foi isso que gerou o tal do comentário número 4. O que é o comentário número 4? A gente tem, enfim, obviamente, o número 1, 2, 3, 4, assim. O número 4 é um comentário sobre educação inclusiva, é um comentário que a ONU faz avaliando como está sendo implementado o direito à educação em vários lugares. Então, se entendeu que era preciso sistematizar, era preciso deixar mais claro que a interpretação do artigo 24 não cabe a possibilidade de um ambiente separado, não cabe a possibilidade de um ambiente segregado. E esse comentário número 4, ele é vinculante, porque ele é uma interpretação do artigo 24, ele é uma interpretação do contexto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em relação à educação. Assim é o comentário número 7, sobre participação, assim são os comentários em geral. Agora, inclusive, está sendo, enfim, formulado comentários sobre síndrome de Down, enfim, direito ao trabalho, sempre tem essas questões que são tratadas por esse comitê de monitoramento, do qual a gente tem 18 membros, numa distribuição equitativa de gênero, de regiões do mundo, e uma das representantes, inclusive, é brasileira, que é a Mara Gabrilli. Ela é nossa... enfim, ela é uma das pessoas que compõem esse comitê de monitoramento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O Brasil já ganhou o prêmio da legislação mais inclusiva das Américas, a gente sempre teve muito o que demonstrar em termos de políticas públicas inclusivas e, enfim, de repente, nesse momento de muitos retrocessos, esses retrocessos também afetaram os direitos humanos das pessoas com deficiência. Em 30 de setembro de 2020, foi editado o decreto 10.502, e esse decreto trouxe essa visão antiga, que retrocede, que autoriza, que permite, que, enfim, imagina que funciona algo que a gente já sabe que não é o caminho que a gente deve seguir, que é a possibilidade da segregação. A gente precisa aproveitar o potencial das escolas especiais que existiram no país para fazer uma melhor educação inclusiva. A gente precisa aperfeiçoar a educação inclusiva justamente com o todo do que já foi construído sobre isso, mas a gente não pode voltar à ideia de tirar a inclusão de dentro da educação. Né? A educação e a inclusão, elas são intrinsecamente conectadas. Então, a gente quer respeitar todas as particularidades, todas as especificidades e permitir que isso aconteça dentro do mesmo ambiente escolar. É isso que diz a Convenção, é isso que diz toda a nossa legislação, e é isso que está sendo discutido hoje no Supremo Tribunal Federal. Há 2 ações em trâmite, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Partido Rede, e uma segunda proposta pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, então, a gente tem já 33 pedidos de amicus curiae, que são os chamados amigos da corte, e que estão solicitando a possibilidade de apresentar subsídios para ajudar no mérito da ação.
E desses 33, 25 desses pedidos de amicus curiae foram de organizações da sociedade civil que se somam a um conjunto de 45 organizações que estão hoje dentro da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva. Eu faço parte dessa coalizão, estou ajudando a coordenar a frente jurídica da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, que tem também uma frente de trabalho legislativo, uma frente de trabalho de comunicação, uma frente de trabalho de pesquisa, justamente para ajudar, para apoiar o processo de educação inclusiva no país. Essas organizações apresentaram esses subsídios dentro do Supremo Tribunal Federal e no final do ano, em dezembro, a gente teve um julgamento no plenário virtual e por 9-2, uma liminar foi concedida. E essa liminar, então, antecipa os efeitos e suspende a eficácia do decreto 10.502. Ele hoje não está valendo e a discussão de mérito segue progredindo dentro do Supremo Tribunal Federal até que ela seja julgada definitivamente. A gente percebe que, mesmo tendo sido suspenso, continua tendo descumprimento. Foi feito, por exemplo, reuniões do FNDE, apresentando para municípios como acessar os recursos, como se o decreto estivesse ainda em vigor e ele não está. A Meire, que é minha colega de mesa aqui, minha colega de coalizão também, vai poder complementar bastante essa história, porque ela ajudou a documentar essas questões que foram referentes a esse processo de descumprimento da liminar e que está sendo justamente o status atual desta ADIM 6590 para quem quiser acompanhar. A gente sabe que tem muitas questões que a gente precisa discutir para além da arquitetura jurídica, que é a vida real, que precisa de política pública com orçamento para ajudar com que as coisas aconteçam. Então, a ideia é que essa reunião de organizações que está tentando também construir pontes com outras organizações que ainda também não fazem parte da coalizão, mas que fica o convite e a vontade do diálogo para a criação de consensos para que a gente possa, de fato, chegar a melhores políticas públicas para conseguir fazer a educação inclusiva na prática, a partir de vários exemplos de boas experiências que a gente já tem hoje no Brasil, está colocado. Então, não há hoje um desejo de retrocesso, né? A gente não pode deixar que isso aconteça, e a disputa hoje, a briga hoje, enfim, toda a argumentação jurídica que está sendo colocada é justamente para que a gente parta daqui para frente, né? Então, vamos entender quais são as questões, vamos abrir o que a gente precisa melhorar, quais são as pontes que a gente precisa construir, quais são os orçamentos que precisam ser investidos nas políticas públicas para resolver, enfim, seja a questão do transporte, seja a questão enfim, das nossas medidas pedagógicas referentes, por exemplo, às pessoas surdas, né, que não... E até cumprimento aqui, Thiago, prazer te ver de novo, prazer, Ezequiel, também. O que a gente... Enfim, vamos continuar dialogando, vamos continuar pensando o que falta e onde investir, mas não vamos retroceder, não vamos aceitar agora que a gente, enfim, reinstitucionalize a exclusão, a segregação de pessoas com deficiência, o que é formalmente uma discriminação, o que é formalmente proibido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O que a gente precisa é justamente reunir mais o movimento de pessoas com deficiência para chegar a melhores consensos, para que a gente consiga avançar. A inclusão acontece com a convivência, então a gente entende que várias questões têm a ver com a primeira infância, a gente tem, enfim, bastante convicção de que essas experiências coletivas transformam as pessoas. Então, mesmo que a gente precise aprofundar nas questões mais pedagógicas da educação, isso é o que está colocado, né? É o que a gente tem que fazer cotidianamente, mas não é retroceder e voltar 30 anos atrás que vai resolver as questões que não estão sendo feitas na educação inclusiva em geral. A deficiência já foi considerada, enfim, castigo divino, já foi considerada castigo dos homens,
e ela não pode agora ser um castigo político, né? Porque, na verdade, a gente está falando da dignidade humana, a gente está falando da dignidade de pessoas e que precisam ser respeitadas na sua inteireza, independentemente de qualquer que seja a sua limitação funcional, em qualquer que seja a gradação dessa limitação funcional. A gente está falando de uma pessoa, em primeiro lugar, que merece, que tem o direito à educação, e é sobre isso que a gente está lutando na Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva. Agradeço o espaço e fico à disposição para a gente conversar posteriormente, depois dos demais palestrantes. Obrigada. Posso continuar falando aqui se quiserem, mas eu sei que eu tenho um tempo. Oi, eu acho que sou eu agora, né? Eu estava tentando abrir aqui a... Não, eu estou tentando também abrir aqui para poder te apresentar, mas vou pedir para... Não sei se é a Camila... Camila, me autoriza a abrir a câmera? Aí, obrigado. Obrigado. Peraí, mas agora eu fecho a minha, Cauê, enquanto você fala? Não, já pode ficar. Tá bom. Vontade. Estamos em casa, literalmente, né? Literalmente. Queria agradecer a Laís pela fala, sempre brilhante, né? E agora, já passando a palavra para você, Meire. A Meire vai falar sobre a ADI 6590, né? Que a Laís acabou de citar na fala dela, a respeito da liminar e revogação do decreto 10.502 e as ações que estão sendo desenvolvidas. A Meire, né, professora doutora Meire Cavalcante, é coordenadora regional do Fórum Nacional de Educação Inclusiva no Sudeste, graduada em Comunicação Social pela Faculdade Casper Libero e mestre e doutoranda em Educação pelo Laboratório de Estudos e Pesquisa em Ensino e Diferenças, o LEPED, da Faculdade de Educação da Unicamp, Campinas, aqui de São Paulo. Meire, obrigado mais uma vez. É muito bom poder te ouvir. A palavra está com você. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Cauê. Bem agora que eu comecei, eu fechei tudo aqui correndo, porque começaram uma furadeira, começou na hora que eu vou falar, né? Tem que ser assim, né? Porque senão não é home office, né? Esse é o retrato de 2020, 2021. 2020, 2021. 2020 não acaba, né? A gente ainda está neles, né? É verdade. Obrigada, Cauê. Obrigada. Eu agradeço muito a Vivian, a organização do evento, a OAB por esse espaço importantíssimo. Vou começar pela minha descrição. Eu sou uma mulher de pele clara, estou usando brincos de argola na cor prata, estou com os cabelos compridos, presos, né? Estou aqui no meu escritório improvisado em casa, tem um espelho atrás de mim, pelo qual dá para ver um gaveteiro laranja, um monitor que eu uso aqui para ajudar nos trabalhos e a minha impressora, tá? Eu também estou já com uns cabelos brancos, eu acho que é da pandemia, da idade, do estresse, de tudo, né? Então, estamos caminhando, mas eu estou gostando deles, eu não tenho nada contra eles, não. Vamos lá. Eu acho que a fala da Laís já traz um panorama bastante importante sobre o conceito de deficiência, né? Essa ideia de a gente pensar a deficiência não como algo que se encerra em si, na própria deficiência, mas uma manifestação que ocorre mediante o encontro da pessoa com as barreiras do ambiente, né? Essas barreiras podem ter várias naturezas, mas eu acho que a mais importante da gente pensar é sempre a barreira atitudinal, porque eu acho que dessa barreira atitudinal é que decorrem as outras, né? E as barreiras atitudinais, elas não são só oriundas de preconceitos, né? De coisas que você tem ali, que você manifesta porque você não gosta da pessoa ou não vai com a cara dela, enfim, que é algo que a gente sempre associa a algo negativo. Uma barreira atitudinal também pode ser decorrente do excesso de zelo, do assistencialismo, de uma ideia de proteção. Então, a pessoa pode até ter uma boa intenção, ela não faz a discriminação por maldade ou por ter ojeriza aquela pessoa naquela condição. Às vezes é o contrário, na boa intenção também residem as atitudes discriminatórias. Eu acho que é aqui que a gente precisa também ter bastante atenção, porque é justamente nessas ideias historicamente construídas que atrelam a deficiência, a incapacidade
E se a pessoa é incapaz, ela necessariamente precisa de ajuda. E se ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém que seja um salvador da pátria. Nessa ideia é que reside ainda muito a força de quem é contra a educação inclusiva, de quem é a favor não só da segregação escolar em classe e escola especial, mas da institucionalização das pessoas, né? Em comunidades terapêuticas, em ambientes segregados, não só da escola, mas da vida, né? Então, a gente precisa ficar bastante atento, porque é muito recente a discussão da pessoa com deficiência, como cidadão, como pessoa de direitos, e não uma pessoa que está ali à espera de benesses, à espera de concessões, à espera da bondade alheia. Então, por muito tempo, as ações voltadas para as pessoas com deficiência, elas tinham esse caráter assistencialista, do bonzinho, do vereador que cuida da APAE local, que ele é a pessoa que vai ali proteger aquelas pobres pessoas com deficiência, né? Você vê muitas instituições de cunho religioso fazendo esse trabalho, como disse a Laís, né? Que a visão de muitas religiões durante muito tempo foi de castigo divino, de pagar alguma dívida de outra vida, enfim, tem várias narrativas, né, para deficiência que estão em vários âmbitos do imaginário coletivo, né? Então, eu acho que é importante a gente perceber que a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que a Laís trouxe agora há pouco, ela é um marco inovador e revolucionário, mas não só para as pessoas com deficiência, eu acho que para toda a sociedade, para todas as pessoas, porque ele confronta, né, esse marco legal, né, e um marco de direitos humanos tão importante como a Convenção, ele confronta essas ideias cristalizadas, né? Quando se diz que a mulher é o sexo frágil, por trás dessa afirmação tem a subjugação da mulher, tem a desvalorização do trabalho dela no mercado de trabalho, tem a tripla jornada de vida, né, de cuidar de filho, de casa, de trabalho, enfim, tem uma série de coisas que eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção, o quão mais macro elas são. E os discursos por trás da vida de pessoas que são encaixadas em segmentos, se tem deficiência, ela, se é mulher, ela, se tem tal cor da pele ou é de tal etnia, então esta pessoa é, então essas ideias que engessam identitariamente as pessoas, aprisionam as pessoas em ideias universalizantes, né? Sobre essa condição, como se eu saber a cor da pele, a deficiência ou o gênero de uma pessoa fosse determinante para eu conhecer sobre ela, para eu saber que escola ela precisa, de como ela vai ter que ser ensinada. Então, eu acho que é importante a gente também trazer essas discussões. Por quê? Porque o direito, a gente está aqui discutindo, eu estou vendo no chat com muitos estudantes da área do direito, né? Vocês que vão ainda ingressar como operadores do direito, seja como juízes, promotores, advogados, enfim, né, em todo esse universo legal, né, é importante a gente perceber esse avanço não só no marco legal, mas na compreensão dos conceitos que estão por trás de uma série de discriminações históricas, né? Então, a gente não pensa em direitos das pessoas com deficiência ou de qualquer outro público historicamente marginalizado, porque a gente é bonzinho e porque eles merecem. É porque a gente está transformando com o tempo as concepções que embasam o jeito da gente pensar, raciocinar e ver o mundo, entendê-lo e agir nele, né? Então, a partir do momento que eu não considero uma pessoa com deficiência um anjo na Terra que veio me ensinar alguma coisa, porque isso eu ouço reiterar, e tal pessoa é um anjo. Não, eu conheço pessoas com deficiência que são pessoas ruins, más, né? E eu acho, e essa que é a coisa mais importante da gente pensar, que uma característica de uma pessoa não vai definir nada sobre ela, né? Eu vejo muita gente falando assim, porque são anjos que vieram ensinar alguma coisa para a gente, ou tadinhos, eles precisam de ajuda. Opa, a Laís acabou de dar um exemplo. Se a pessoa tem deficiência e ela tem todos os recursos de acessibilidade, a deficiência deixa de ser uma questão. Então, ajuda
ou acessibilidade? Então, a gente vai mudando a forma como a gente compreende os conceitos, o conceito de ser humano, de capacidade versus incapacidade, o conceito de deficiência, de barreira, tudo isso a gente vai elaborando e compreendendo melhor, para a gente ir percebendo que as mudanças no marco legal, elas são reflexo de mudanças conceituais e de evolução, de uma evolução moral, né, ética da sociedade como um todo e das sociedades, porque a convenção é internacional. Dito isso, eu falar um pouquinho da ADI, né, que é o nosso tópico de discussão, eu não podia deixar de falar sobre esses pensamentos, porque eles antecedem a compreensão, né? Eu acho que é importante a gente mostrar que existe uma mudança na compreensão da deficiência, que sai desse lugar do pobrezinho, né, aquelas propagandas horrorosas ao estilo do Teleton, né? Tadinho, doa, se você não clicar, se você não telefonar, a pessoa vai ter uma vida horrorosa, né? E aí você assiste aqueles programas, aquelas propagandas, coloca a pessoa com deficiência, se ela faz alguma coisa, ela é super-herói, ela é um super-herói, né? Não, ela é uma pessoa que teve acessibilidade para executar uma tarefa do dia a dia como qualquer outra. Então, a gente também vai tirando essas ideias, né, bastante engessadas e que acabam aprisionando as pessoas em lugares que não são de cidadania, né, e nem de direitos. Bom, então, eu queria, então, dizer que, para mim, que sou da área da comunicação e da educação, é sempre muito importante dialogar com quem é operador do direito, com quem está pensando no direito. Por quê? Porque eu, assim como a Laís, eu soterrei minha tese de doutorado. Eu estava escrevendo sobre formação de professores de educação especial, né? E aí, em 2018, quando começaram a desmontar a política pública de educação inclusiva, eu parei e mudei o objeto da minha tese. E nessas pesquisas, eu já estou encaminhando para a escrita e finalização desse estudo, né? O que tem me chamado a atenção é um fenômeno que eu estou observando, principalmente acompanhando tanto o que aconteceu em 2018 quanto agora, né, nesse decreto da exclusão do governo Bolsonaro. Existe no âmbito legal, existe uma convenção, né, é quase como se fosse uma ideia absoluta de que existe espaço na LDB para segregar pessoas com deficiência em classes e escolas especiais. Essa argumentação está sempre, corriqueiramente, baseada no artigo 58, parágrafo 2º da LDB, que diz que o atendimento educacional das pessoas com deficiência ele será feito em classes, escolas ou serviços especializados sempre que, em função da condição específica do estudante, não for possível sua integração na rede regular de ensino. Esse é o texto, né? Estou estudando tanto que eu já sei ele de cor. O que acontece? Eu comecei a pesquisar, mas eu não fui só pesquisar o texto, a letra do texto, né? Porque, de fato, quando você lê isso, você tem a impressão de que a lei já liberou geral. Só que quando você faz um estudo mais pormenorizado de algumas vertentes da escrita jurídica, né, de como se estrutura a lei, e aí eu fui atrás de compreender como é que se estruturam os capítulos, as seções, né, enfim, como elas estão elencadas e organizadas hierarquicamente. E também sobre as normas de escrita legal, né, da escrita legislativa, eu fui amarrando, é sobre isso, eu não sou da área do direito, mas sou uma pessoa que estuda textos, né? Então, é sobre isso que eu estou escrevendo. Me chamou bastante atenção, porque a Constituição Federal, por uma série de motivos, ela impede a segregação em classes e escolas especiais. Não existe o expediente escola especial na Constituição Federal. O único locus onde se garante educação escolar na Constituição se chama escola, tá? Então, quando você esgota a análise dos termos, você percebe que só existe um locus previsto na Constituição, que é a escola, e não há diferenciação de escola X ou Y para este ou para aquele público, porque isso feriria os artigos iniciais que tratam
dos direitos universais para todos, né? De não discriminação, de igualdade de direitos. E aí, quando a gente vai estudar, então a gente vê que a Constituição Federal, ela já não permite você pensar numa exceção de um direito que é indisponível, inalienável, que é um direito fundamental, né, na Constituição, que é o direito à educação. E aí existe uma parte da Constituição Federal, antes de eu falar rapidamente da LDB, que é o artigo 208, inciso 3º. Nesse inciso, o que está dizendo? Aí sim, é pela primeira vez, quando trata de direito à educação, a Constituição faz uma exceção. Está lá dizendo que a escola é para todo mundo, que o lugar da educação é a escola, não tem outra, não tem escola comum, escola especial na Constituição, e que isso é garantido para todo mundo, que tem que se respeitar a idade obrigatória, enfim, tudo isso. Aí você vai no artigo 208, inciso 3º, está escrito lá, para pessoas com deficiência, tem que ser garantido o atendimento educacional especializado. Esse é um termo, atendimento educacional especializado. A boa norma de construção de textos jurídicos, ela prevê que você não pode usar termos diferentes para dizer sinônimos, porque isso pode fazer com que a pessoa que esteja lendo a lei faça uma interpretação equivocada do direito que está ali colocado. Então, atendimento educacional especializado é um termo que aparece na Constituição e que ele não pode ser confundido, né, com escola, que é o locus que está ali o tempo todo sendo repetido em vários lugares. AEE, atendimento educacional especializado, é um termo que aparece para pessoas com deficiência, ou seja, um público específico, e ele está ali diferente do que é a escola. Então, obviamente, eu não posso interpretar AEE como escola. Isso é a Constituição Federal. A gente sabe que a Constituição Federal determina os direitos fundamentais e toda normatização vem nas infraconstitucionais. Aí a gente vai para a LDB. A LDB é outra coisa que me chama muita atenção, porque ela também reitera que a escola é para todo mundo, que todo mundo tem direito à educação escolar, que a educação escolar no Brasil ela é organizada em 2 etapas, a educação... Etapas não, desculpa. Você tem a educação básica e a educação superior, que são os níveis, né? Então, só tem esses 2 níveis de educação no Brasil. E é direito de todo mundo, como está na Constituição, nos artigos iniciais e nos artigos de educação, e também nos próprios artigos iniciais da própria LDB. Então, educação escolar, que é o objeto do qual trata a LDB, só é possível se você matricular a pessoa na educação básica ou na educação superior. Ponto. Então, daí a gente já vê como é que está estruturada a LDB. E aí, o que chama a atenção, e eu acho que é importante eu falar isso aqui, porque a gente precisa começar a divulgar essa análise mais aprofundada sobre o direito à educação. A LDB, ela tem os capítulos que tratam sobre as etapas e os níveis, né? E quando a gente vê ali o capítulo que fala das etapas, níveis e modalidades, né? A gente vê que a gente tem a educação básica, dentro da educação básica, a gente tem as etapas, educação infantil, ensino fundamental e médio, e dentro da educação básica também tem a modalidade de educação de jovens e adultos. Por quê? Porque você oferta a educação básica para quem passou da idade regulamentar obrigatória. Então, é por isso que a EJA é uma modalidade, mas ela está dentro da educação básica, ou seja, a única modalidade que pode substituir na educação básica as etapas, em educação infantil, fundamental e médio, é a EJA, só. Por isso que a EJA está dentro da educação básica. Daí a gente tem um outro capítulo, que é a educação superior, que traz lá, né, as normativas, e a gente tem dois outros capítulos que trazem 2 modalidades. Uma é a educação profissional e tecnológica, e a outra é a educação especial. Então, vejam que são capítulos à parte da educação básica. A educação básica está lá definida como um direito de todo mundo, né? A única modalidade que pode substituir as etapas é a própria EJA, que é a educação básica. Só que a educação especial e a educação tecnológica não estão dentro da educação básica, portanto, não podem ser substitutivas desta.
assim como a educação tecnológica, a educação especial ela é transversal, ela conversa tanto com o ensino superior quanto com a educação básica, né? Então, você pode fazer cursos tecnológicos de ensino médio, o capítulo Educação Tecnológica conversando com a educação básica. Ou você pode fazer graduação de tecnólogo, aí é educação tecnológica conversando com a educação superior. Então, tem esse trânsito. A educação especial tem a mesma estrutura da educação tecnológica na organização da LDB. Não existe possibilidade, tanto pela Constituição, pela própria estrutura da LDB, de se admitir que uma escola especial, ou seja, que a educação especial enquanto modalidade substitua o que acontece na educação básica. E aí é que vem a cereja do bolo. Quando a gente vê o artigo 58, parágrafo 2º, que eu estou chamando a atenção para ele, existem uma série de problemas. Primeiro, porque ele confronta essa estrutura da LDB. Segundo, que desde 2013 teve uma alteração no artigo 4º da LDB, que diz que deixa um pouco mais explícito esse caráter transversal e não substitutivo da educação especial, quando no artigo 4º diz que é garantido o atendimento educacional especializado, transversal em todos os níveis, etapas e modalidades, ou seja, aquele atendimento educacional especializado que está lá na Constituição e que ele é um termo que vem para a LDB, ele não pode ser interpretado como alteração, como substituição, e, na verdade, ele é transversal. Se é transversal, não é substitutivo. Então, hoje, o que está me chamando a atenção, né, eu estou dando esse panorama aqui, que eu acho que interessa a boa parte do pessoal que está aqui acompanhando a nossa discussão, o que me chama a atenção é que muita gente continua caindo nesse engodo. Até quem é defensor da educação inclusiva, às vezes acaba escorregando, caindo nesse engodo. Sabe aquela mentira de tanto ser repetida, acaba se tornando uma verdade absoluta? A LDB permite a educação especial. Não permite. Essa interpretação da LDB, ela é flagrante desrespeito aos preceitos constitucionais e, desde 2009, aos preceitos constitucionais da Convenção da ONU, porque a Convenção da ONU foi incorporada ao nosso marco constitucional em 2009. Então, que é o que a Laís estava falando sobre o artigo 24 e o comentário do artigo 24, que não dá espaço para a escola especial. Então, eu pretendo, em breve, fazer a publicação desse estudo, né, que vai estar no meu doutorado, com todos os pormenores, não dá para eu falar aqui, né, sobre tudo isso agora, mas, assim, eu acho que isso é importante, a gente parar de cair nessa casca de banana de que a LDB permite, pelo artigo 58, parágrafo 2º, escola e classe especial. Isso tem que ser reformado, e esse parágrafo, que inclusive normatiza a educação escolar, diferentemente do que o caput traz, ou seja, ele também, isso é um problema de forma, porque um parágrafo não pode tratar sobre assunto alheio ao caput, e ele faz isso, né? Então, esse parágrafo ele tem que deixar de ser considerado, e eu acho que todo mundo que luta por educação inclusiva e discute a questão jurídica, né, tem que defender agora a revogação, a eliminação desse parágrafo, porque de resto, todo o resto, tirando esse parágrafo que causa essa confusão e até hoje é usado por quem defende escola especial, é a única coisa que compromete e deixa confusa a leitura da LDB. A LDB em si não traz escola e classe especial como espaços legítimos de educação formal. A educação escolar no Brasil só existe um lugar que pode ser ofertada, que é a escola. Gente, perdão por falar demais, mas eu acho super importante trazer aqui essas questões, e aí, depois, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre as tentativas do governo de tentar justificar esse decreto absurdo, né? É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Meire, pela fala. Acho que ficou bem claro toda a interpretação, e acho que não vai ficar mais nenhuma dificuldade para entender o que tem acontecido e qual é o panorama do ponto de vista legislativo. Eu vou passar agora a palavra
ao nosso querido João Vitor. Ele vai falar sobre educação para todos, boas práticas. O professor João Vitor Mancini Silvério, ele é professor de educação física, com bacharelado em licenciatura em educação física e ciências biológicas e saúde, pela Universidade de Tuiuti, do Paraná, e participante do grupo de autodefensores da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. João Vitor, muito obrigado por participar aqui conosco e espero aqui que você faça uma boa palestra. Eu vou compartilhar aqui o seu slide, tá? Um segundinho. Mas antes de compartilhar o meu slide, já me autodescrevendo, eu sou um homem de pele clara, olhos castanhos escuros, estou de barba, cabelos grisalhos, eu estou com uma camiseta cor goiaba, eu uso óculos, no momento não estou utilizando óculos. Do meu lado tem um copo de água e atrás de mim uma parede branca com alguns quadros. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, ao convite de quem está organizando esse evento. É um prazer imenso estar com vocês, podendo compartilhar um pouco mais sobre a minha vida. Próximo slide, por gentileza. Como eu falei, sou João Vitor Mancini Silvério, tenho 34 anos, hoje formado em Educação Física, sou professor e dou palestras de superação para pais que têm filhos com alguma necessidade especial. Tenha a bondade de passar. Quando os meus pais receberam, de fato, a notícia de que eu tinha nascido com síndrome de Down, os meus pais se deram as mãos, rezaram um Pai Nosso, para que Deus os fortalecesse nessa nova etapa da vida deles. E o segundo passo, como naquela época não tinha tanta informação sobre síndrome de Down, e para que os meus pais pudessem compreender melhor e entender melhor sobre a síndrome de Down, meu pai procurou uma literatura, um livro que existia na época, da autora da Cláudia Werneck, para que, de fato, eles pudessem entender melhor a síndrome de Down. Nos meus 5 dias de vida, começando a minha estimulação precoce, os meus pais receberam algumas orientações, algumas dicas de exercícios de um pediatra, que tinha sido pediatra da minha mãe e amigo da família em São Paulo. Com 2 meses, a gente veio para Curitiba, aonde, com 6 meses, os meus pais acharam uma instituição que era a PAI, para que eu pudesse ser estimulado por profissionais especializados. Próximo slide. Nos meus primeiros 2 anos e meio, frequentando a PAI, os meus pais começaram a perceber que eu não me desenvolveria só estando apenas na PAI. Perceberam o meu potencial
e tomaram a decisão juntos de me tirar da PAI e procurar escolas de ensino regular, para que pudesse dar continuidade nos meus estudos e no meu desenvolvimento. Próximo slide. 2 fotos. Uma das fotos ainda estava na APAI, era a minha turminha. E a outra foto, como diz a minha mãe, era um bebezinho gorducho, fofinho. E é isso que minha mãe dizia, que eu era lindinho. Então, aí está essa foto. Próximo slide. Aí, como naquela época, na busca por escolas regulares, para serem inseridos de fato, as escolas diziam que não estavam preparadas para lidar com uma pessoa, com uma criança especial. Porém, os meus pais, mesmo com essa dificuldade, eles não desistiram. Eles foram à luta até que, finalmente, eles encontraram uma pré-escola que me acolheu super bem. Pode passar. E essa escola foi o Gente Alegre, aqui de Curitiba. Cursei o maternal. E essa foi a minha primeira vitória. Eu terminei a pré-escola já alfabetizado. Próximo slide, por gentileza. Mas os meus pais também foram em busca de uma outra escola de ensino regular para que eu pudesse ingressar na primeira série. Foi uma batalha, assim como foi a primeira escola, e finalmente deu certo. Eles encontraram uma escola, que no próximo slide vou destrinchar um pouquinho mais. Foi o Colégio Integral, aonde eu fui bem acolhido, eu brincava, eu me divertia, me desenvolvia cada vez mais. Passei a maior parte do meu tempo concluí o ensino fundamental, até o término do ensino médio. Porém, a partir da 5ª série em diante, começaram algumas dificuldades. Primeiro, de algumas matérias que eram difíceis, precisava de professores particulares para me ajudar de fato a entender a matéria, mas também, infelizmente, enfrentei algumas discriminações por parte de alguns colegas, mas também tive colegas que me ajudavam, me defendiam quando esses fatos de discriminações foram acontecendo. Próximo slide, por gentileza. Uma outra foto foi em dezembro, quase Natal. Aí mostra eu indo para a última prova, passando de ano. Foi incrível. Próximo slide, por gentileza. Porém, o maior desejo dos meus pais foi, de fato, eu estar numa escola de ensino regular para que pudesse continuar a estudar e, ao mesmo tempo, eu ter a oportunidade de desenvolver e ter, de fato, amigos. Pode passar, por gentileza.
É claro que, em algumas circunstâncias, eu sofri algumas discriminações, como eu falei anteriormente, de alguns amigos, assim, mas eu não me abalava. Isso me fortalecia muito com o apoio e incentivo da minha família. Pode passar mais um slide, por gentileza. E esse termo discriminar ainda enfrento, confesso, nos dias de hoje, mas essa nomenclatura está caindo aos poucos. Atualmente a gente chama de capacitismo, mas, ao mesmo tempo, eu soube lidar com todas essas adversidades, esses problemas. Eu sempre fui superior, sempre a tudo isso. Sempre provando a minha capacidade. Mais um slide, por gentileza. Enfim, com o apoio da minha família, de fato, eu concluí não só o ensino fundamental, como o médio. Eu já falava em prestar o vestibular para a área da educação física. Não foi preciso fazer cursinho preparatório. E por que eu resolvi prestar vestibular para a área da educação física? Porque eu gostava, desde pequeno, de esportes. Eu praticava muitos esportes. Natação, hipismo, entre o tênis, entre outros esportes. Isso foi um incentivo a mais para prestar esse vestibular. A prova do vestibular não foi adaptada, foi normal, digamos assim, para todos. Para nossa surpresa, eu passei no vestibular. E esse resultado a gente contou para os nossos amigos, para os familiares, para todas as pessoas que a gente conhecia. Próximo slide, por gentileza. Há um dado considerado, e por quê? Porque eu fui o primeiro caso no Paraná e o terceiro no Brasil a eu passar no vestibular, a eu ingressar na faculdade e terminar a faculdade na área da educação física. Próximo slide, por gentileza. Como foi o meu período na faculdade? No primeiro momento, eu fui acolhido por todos. Fui aceito por todos. É claro que, com o passar do tempo, ao longo da faculdade, infelizmente, eu sofri, melhor dizendo, algumas discriminações, tanto por parte de alguns colegas, como também de alguns professores ao longo da faculdade. Pode passar, mais um slide, por gentileza. E eu sempre, ao longo da faculdade, provar a minha capacidade, que era eu que fazia não só as atividades, os trabalhos, os deveres de todos os professores, de todas as matérias que esses professores propunham para se fazer. Até trabalhos em grupo, eu ficava com a maior parte justamente pelo comodismo por parte dos meus colegas de classe, né? Então, tive esses pequenos probleminhas, digamos assim. Próximo slide, por gentileza.
E como eu, de fato, eu era lento na escrita, me impedia de eu passar o meu conhecimento daquela matéria em provas dissertativas, por demorar a escrever e tudo mais. Porém, alguns professores de algumas matérias usavam o recurso alternativo comigo, ou seja, aplicando provas orais, para que, de fato, eu pudesse expressar e mostrar a esses professores os meus conhecimentos daquela matéria em questão. E assim foi por diante a minha faculdade. Próximo slide, por gentileza. Eu fiz 2 faculdades, a de bacharelado na área da educação física, onde me deixou apto a trabalhar em academias, clubes e personal training. Essa modalidade durou 3 anos e meio. E também a segunda faculdade que eu fiz também na área da educação física, na modalidade de licenciatura, onde me deixou apto também a trabalhar em escolas, durou menos tempo, 1 ano e meio, justamente pelo fato de eu ter eliminado algumas matérias da primeira faculdade, que foi a de bacharelado em educação física. Próximo slide, por gentileza. Aí vocês podem ver algumas fotos da minha colação de grau. Eu tive a oportunidade de uma das colações de grau. Eu fui orador, fazendo uma homenagem aos mestres e com um semblante de alegria, de entusiasmo, de felicidade por eu ter conquistado e ter me formado em educação física. Pode passar, por gentileza, mais um slide. Por tudo isso que eu passei e que eu falei, primeiramente, eu agradeço a Deus, porque Deus me fortalecia através de todas as dificuldades que enfrentei. Deus é a fonte da minha vida. Eu tenho orgulho disso. E por eu ter conseguido me formar, ser alguém, ser professor de fato, é muito gratificante em ter Deus em tudo o que eu fiz e tudo o que eu faço. Pode passar mais um slide, por gentileza. Também, eu quero agradecer a minha família, melhor dizendo, os meus pais, pela coragem, pela determinação, pela persistência, por ter investido em mim. E, acima de tudo, por ter acreditado no meu potencial. Porque sem os meus pais, não conseguiria estar hoje aqui, formado em educação física. Formado com muito orgulho. Tenho orgulho e amor aos meus pais. Pode passar mais um slide, por gentileza. 2 fotos, como eu falei anteriormente. Na minha primeira comunhão, me fortalecendo espiritualmente, me fazendo acreditar que podia vencer. E a outra foto, a minha família, meus pais. Porque, como eu falei, é a fonte, é a base do meu desenvolvimento. E por ter conseguido concluir tudo o que eu passei. Foi muito gratificante para mim, para o meu coração, para a minha vida. Obrigado, meus pais, por acreditarem nesse investimento
em mim. Próximo slide, por gentileza. E através de todas essas conquistas, algumas redes de televisão, emissoras de rádio, jornais, vieram à nossa procura. Vieram à nossa procura para passar algumas matérias da nossa trajetória e tudo o que a gente falou para essas redes de televisão, nessas matérias, foi o fato de passar essa esperança para algumas famílias para acreditarem e investirem nos seus filhos. E é com esse mesmo fervor, com tudo isso, também vieram os convites para eu dar palestras de superação. Próximo slide, por gentileza. Aí uma foto, eu sendo entrevistado, e nesse dia eu dei uma palestra, e foi muito bom essa palestra. Próximo slide, por gentileza. E hoje eu participo de um grupo de autodefensores, onde a gente luta sempre pelos nossos direitos na sociedade. Com pessoas que têm síndrome de Down de diversos estados, junto com profissionais especializados em cada área, onde faz a mediação nessas reuniões, onde a gente discute alguns problemas sociais que atingem, infelizmente, a falta de inclusão na sociedade, que é o que a gente enfrenta hoje. Próximo slide, por gentileza. Aqui vou citar alguns exemplos do que a gente discute. Da gente ser inserido nas escolas de ensino regular, para ser aceito também no mercado de trabalho, a nossa aposentadoria futuramente, mas com base em quê? Em leis que favoreçam as pessoas com necessidades especiais. Próximo slide, por gentileza. Projetos futuros. O meu projeto futuro profissional, primeiro, é ter meu espaço na sociedade. E, tendo meu espaço na sociedade, eu quero construir a minha academia para eu desenvolver as pessoas com necessidades especiais na atividade física, para desenvolver essas pessoas ao máximo. Assim como os meus pais fizeram comigo, agora é minha vez também de estimular, através da atividade física, como eu falei, visando sempre o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde. Um projeto futuro meu pessoal é ter a oportunidade de construir a minha família. Eu já me relaciono com uma pessoa, eu namoro, sou feliz com essa pessoa, e é com essa pessoa que eu quero construir a minha família, como eu falei anteriormente. Próximo slide, por gentileza. E hoje eu sou extremamente realizado em trabalhar no mesmo colégio onde eu tive a oportunidade de ser aluno,
de estagiar, e agora o mesmo colégio me convida para ser professor. Me sinto totalmente feliz, pessoal e profissional. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Aí vocês estão vendo o meu trabalho no colégio aqui em Curitiba. Essa reciprocidade que eu tenho com as crianças é incrível. Onde eu aprendo com as crianças, e as crianças aprendem comigo. Até fora do colégio, quando, felizmente, melhor dizendo, eu me sinto totalmente enraizado e fortalecido pelo meu trabalho. Infelizmente, em função da pandemia que estamos vivendo, que nos pegou de surpresa, eu ainda continuo dando aula, mas não dando aula presencial, mas sim de uma forma remota, online. Não é a mesma coisa. Não, mas ao mesmo tempo eu vejo as crianças e adolescentes praticando a atividade física. Eu tenho a oportunidade de concretizar o meu trabalho como uma pessoa melhor a cada dia. Pode passar, por gentileza, mais um slide. João, Estou esperando o próximo slide. só um instantinho, eu estou tentando corrigir aqui, que não está aparecendo a intérprete de Libras, tá? Só um instantinho. Vou passar. Obrigado. E também, através disso tudo, quando eu dou palestras, eu sempre tento levar para as famílias, tem seus filhos com alguma necessidade especial, uma esperança a mais, um incentivo a mais para essas famílias. E que eles possam, essas famílias, ter acesso aos seus direitos. Próximo slide, por gentileza. E termino dizendo que, com base nisso tudo, abriremos caminhos para que, de fato, nós tenhamos uma sociedade melhor, mais justa e inclusiva. Há duas frases que eu gosto muito. Genética não é destino e nada sobre nós sem nós. Pode passar o próximo slide. E essa foi um pouquinho da minha história de superação, de conquista, de tudo o que eu vivi. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez por ter me dado essa chance de falar um pouco de mim. Muito obrigado.
Obrigado, João Vitor. Eu peço desculpas, Ezequiel e Tiago, parece que a janela de vocês não estava aparecendo, não sei se para todo mundo, inclusive no Zoom, ou se só no YouTube. Eu confesso que para mim aqui estava aparecendo normalmente, mas acho que até o Tiago acabou se manifestando aqui dizendo que não apareceu. Então, sinceramente, peço desculpa, parece que o Zoom, segundo me informou, só no YouTube, né, Tiago? Peço desculpa aí a todos. Parece que o Zoom ele só joga a imagem de quem está com o microfone aberto. E como inicialmente os intérpretes não estavam com os microfones abertos, então não sei, parece que não estava aparecendo lá. Mas peço aqui sinceras desculpas e eu não sei nem se corrigiu, se depois, agora no finalzinho, passou a aparecer, se depois vocês puderem falar para a gente, para que nos próximos eventos a gente deixe o microfone dos intérpretes também aberto. Tá? Não sei se depois puderem dar esse feedback, eu agradeço, que para mim, agora sim. Tá. Obrigado. Bom, gente, desculpa de verdade aqui. Eu vou abrir agora, começar a ler algumas perguntas que foram feitas. E na medida que vocês, né, se quiserem renovar as perguntas, eu vou ver se não perdi nenhuma aqui no bate-papo. Tem 4 perguntas aqui. A primeira, do Daniel Monteiro. Boa tarde. Gostaria de pedir a opinião dos palestrantes sobre clínicas e escolas para pessoas com TEA, né, com transtorno do espectro autista, como existem no município de Santos. Porque elas são de fato inclusivas. Depois aqui há um elogio do Daniel à Laís, monstro sagrado. Vamos começar respondendo. Não sei se puderem abrir a câmera. Abrir. Quer começar você, Meire? Pode ser. A pergunta do Daniel, das clínicas e escolas, né? Eu acho que essa é uma pergunta importante, e lembra que na minha fala lá no comecinho, eu falei que nós estamos transformando a concepção de ser humano, de deficiência, de função social da escola. Para que serve a escola? Né? O que eu construo dentro de um ambiente escolar, né? Dentro de uma comunidade escolar. Então, essa é uma revolução que não é só em relação às pessoas com deficiência, a gente está repensando a escola para todo mundo. E aí é muito interessante a gente pensar que o movimento que defende clínica e escola, não à toa colocou a palavra clínica na frente da escola. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Eu, como uma pessoa que trabalha com as palavras, elas sempre me saltam aos olhos, elas sempre me chamam a atenção, e isso sempre foi uma curiosidade para mim, né? Porque isso demonstra muito qual é a ideia do que se deve fazer dentro de um ambiente educacional. Primeiro a clínica e depois a escola. Então, eu acho que é uma versão, inclusive, piorada da ideia de escola especial, né? Porque a escola especial ela tem o nome escola, ela faz um simulacro da escola comum, né? Porque tem o professor, tem os colegas, né? Tem as atividades, mas é um simulacro porque a escola comum ela está ali acontecendo com todo mundo junto, né? Independentemente das características. Então, mas ainda tenta ter esse formato de escola. A clínica escola traz a clínica como algo que antecede o direito à educação. E isso confronta qualquer dispositivo legal, né? E também corrompe a ideia do que é a escola, né? A escola não é clínica, e uma clínica jamais pode ser escola. Eu acho que essa confusão ela é muito prejudicial para os direitos das pessoas com deficiência, porque a gente acaba tentando condensar num único espaço os direitos da pessoa, né? Como se num único lugar eu fosse colocar tudo que a pessoa precisa, educação, terapias, né, atendimento médico, clínico de qualquer ordem, enfim, físio, fono, TO, enfim. Essa confusão, ela acaba trazendo um prejuízo muito grande, porque a gente deixa de discutir o problema gravíssimo da falta de investimento no Sistema Único de Saúde, que é onde a clínica tem que ser
organizada e ofertada, né? Então, o que é a clínica escola? Na verdade, é uma forma de condensar, deixar a pessoa apartada do ambiente educacional. Então, esse ambiente educacional para todos não vai se desenvolver, não vai trabalhar nesse sentido, porque afinal as pessoas não estão indo para lá, né? Então, essa ideia do preparo é um engodo. E, por outro lado, a gente também vai amaciando, né, escamoteando um problema sério, que é a falta de políticas públicas na criação, no fortalecimento da rede de atendimento integral à pessoa com deficiência. O que é essa rede? Ora, a pessoa precisa de atendimentos clínicos, ora, ela vai precisar de assistência social, ou emprego apoiado, um apoio para o mundo do trabalho. Então, eu acho que a gente reduzir a escola a um espaço que, antes de ser escola, é clínico, eu acho que é um estrago sem tamanho, sem precedentes. Eu compreendo as famílias que têm esse anseio de que tudo se resolva num lugar só, mas a vida dos seus filhos não vai acontecer num lugar só. Então, por que a escola é o único campo minado em que você tem que pensar que ele tem que ser apartado? Sendo que todo o resto da vida da pessoa vai acontecer nos ambientes em que acontece. Não tem um hospital só para pessoa com deficiência, uma igreja só para pessoa com deficiência, teatro só para pessoa com deficiência, né? Um ambiente de trabalho só para pessoa com deficiência. Mas a escola, todo mundo ainda acha que é natural pensar que possa ser segregada. Então, eu acho que a clínica escola é um agravante da escola especial, porque coloca a clínica como algo que precede o direito à educação, e as duas coisas, elas não se conflitam e não substituem uma a outra. Não quer dizer que porque eu estou com um estudante matriculado na escola, que ele não vá ter os atendimentos clínicos necessários. E quando eu tento fazer esse balaio de gato que põe tudo num lugar só, excluindo, né? Ou seja, para eu ter o direito do meu filho de assistência da saúde e da educação, eu abro mão dos direitos fundamentais dele. Eu acho que isso é até um caminho de desespero de muitas famílias, né? Tá bom, então melhor isso do que não ter acesso. A gente soterra a discussão. Por que raios o Sistema Único de Saúde não está sendo fortalecido para os centros especializados de reabilitação, para os atendimentos de clínicos de TO, para os ambientes que a gente trabalha, tecnologia assistiva, as ferramentas de comunicação suplementar alternativa, né? Todo esse mundo de informação, de conhecimento produzido e em produção sobre acessibilidade, sobre o direito das pessoas com deficiência de viver no mundo, de todo mundo, né? Então, é por isso que a clínica escola não se configura como um espaço inclusivo e ela agrava, né, a falta de políticas públicas para emprego, habitação, saúde, para além da educação, né? Cultura, assistência social, enfim. A gente está soterrando outros direitos quando a gente acha que tudo bem colocar tudo que uma pessoa com deficiência em tese precisa, né? Quando, na verdade, ela precisa que todas as pastas, né, intersetorialmente, trabalhem para que cada uma delas, na sua competência, saúde, assistência social, cultura, educação, trabalho, tudo isso, para que cada uma atenda a população dentro das suas atribuições com dignidade, né? É assim que eu vejo. E aí, a Lorena também, Cauê, fez uma pergunta que é rápido de responder, vou pedir licença. Ela perguntou se as mesmas leis da educação inclusiva são válidas para o ensino superior. Exatamente as mesmas. O direito ao acesso à educação, a educação escolar, ela é organizada pela LDB, como eu falei. Você tem o direito à educação básica, que é obrigatória, dos 4 aos 17 anos, e a educação superior. E dentro da educação superior, a educação especial, como eu disse, é transversal. Então, a acessibilidade, materiais didáticos acessíveis, intérprete de Libras, tudo que tem a ver com a educação especial como apoio para o desenvolvimento inclusivo das aulas, né, do ambiente educacional, tem que estar garantido pelas instituições de ensino superior. Legal. Ele fez essa pergunta porque aqui em Santos, eu vou até esclarecer, a clínica escola, ela não é clínica escola. Ela é ligada à saúde, ela é financiada pela saúde, não. E ela não tem aula, ela tem atendimento psicopedagógico só. Então, é só para fazer um link escola regular com atendimento de saúde. Eu não entendi, Cauê. A clínica escola o quê? A clínica escola daqui, que ele perguntou, de Santos, ela não é
Ela não substitui a escola ela comum. não é, ela não tem, é condição estar matriculado na escola comum e ela não tem aula. Ela tem atendimento, que seria o atendimento. Então, eu não conheço a de Santos. As clínicas escolas É que diferente de eu falei desse movimento da clínica escola como um ambiente substitutivo. Agora, no caso, esse que você está falando, aproveitando o gancho, Cauê, se não é escola, é um grande equívoco e um desserviço chamar de clínica escola, justamente por tudo isso que eu falei, né? Por que não pode falar sobre um atendimento clínico para pessoas com TEA, né? E que aí sim, dentro da área da saúde, por que pôr escola no meio, né? Então, eu acho que isso também acaba confundindo, né? E é interessante, ainda bem que aí não tem o caráter substitutivo da escola, né? Por isso mesmo, eu sugiro até que se tire o termo escola, porque ele é o termo utilizado pela Constituição e pela LDB como um ambiente em que se oferta educação escolar. Vou ler mais uma aqui por causa do tempo. O Estado brasileiro está prestes, aqui na verdade é uma pergunta, é uma colocação também do Daniel. O Estado brasileiro está prestes a matar a conquista do conceito social de deficiência ao aprovar a lei prestes a ser sancionada que cataloga a visão monocular como deficiência. O Cauê, a gente está sem conseguir abrir a câmera, acho que eu e o João Vitor também. Deixa eu pedir aqui para... Não sei se é a Camila... Será que a gente fica todo mundo de câmera aberta agora? Será que poderia a OAB autorizar? Eu acho que... Deixa eu pedir para eles aqui. Conseguiu aí, Laís? Não. Isabela? Camila, você pode autorizar, por favor, a pessoa abrir a câmera? A Meire conseguiu. Aí, João. Estou aqui. Laís? Então... Autorizar. Laís, cadê você? Mas, enfim, não... mas tudo bem, tá tudo bem. Não, espera um pouquinho. Isabela, pior que eu não sei quem é que está autorizando. Não sei se é a Isabela ou a Camila. Se vocês puderem, por favor, está faltando abrir a da Laís e acho que a Vivian, né? Não sei se a Vivian vai abrir. You cannot start your video because the host has stopped. Você está sendo sabotada, Laís. E fecharam a do intérprete também. Você é vítima do decreto da exclusão, você está sendo excluída. Ó o decreto que estamos fazendo, hein? Viu? Você viu, João? Segregando. Não, nós estamos segregando a Laís, ó. Fala a sua opinião sobre o decreto. Eu preciso que abra dos intérpretes, ou do Tiago ou do Ezequiel. Eu não lembro agora quem. Ô, Meire, a Sandra fez uma pergunta para você. Eu acabei de ver. Nossa, que pergunta importante. Eu posso responder, Laís, rapidinho? O problema é... Está sem intérprete, tem que esperar um pouco. Intérprete, Ih, cadê? Caíram? Deixaram a minha, ó. É o Tiago. Abre a câmera. Não, está sem câmera. Eu clico aqui, mas fala que não pode abrir o vídeo. Falta da Laís. Todos com Pode câmera falar? aberta. O Tiago já está aparecendo? Estão falando aqui que está todo mundo com a câmera autorizada, Laís. Tenta aí mais uma vez. Gente, eu vou tirar print para vocês. É que eu acho que não é porque tem... Bom, não tem sentido isso. Voltei. Eu vou responder rapidinho enquanto a Laís entra aí. Eu vou fechar a minha, porque acho que talvez seja isso. O número de pessoas, né? A Sandra, a doutora Sandra perguntou como deve ser a formação do professor de educação especial e como ele deve atuar na escola regular. A resolução 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação determina as diretrizes para o atendimento educacional especializado, que é o serviço da educação especial que oferta os recursos, enfim. Então, a formação é professor, então ele tem que ter o diploma para dar aula, seja em pedagogia ou licenciatura,
obrigatoriamente, e uma especialização na área da educação especial. Muitas redes, por não ter ainda o professor com a especialização, esse professor ele vai se formando em serviço, fazendo especialização, mas hoje, em geral, grande maioria dos profissionais da educação especial já tem essa pós-graduação, né, essa especialização. A atuação na escola regular do professor da educação especial é para identificar as barreiras no contexto educacional e pensar junto com a escola na eliminação dessas barreiras. Muita gente confunde a educação especial como aquele professor que vai pegar a matéria que tem que ser ensinada lá na sala comum, facilitar, né? O professor de educação especial ele deixa mais facinho, ele faz uma adaptação e aí o aluno com deficiência vai poder estudar com aquele material. Isso é uma educação especial já superada, essas são práticas já superadas. A educação especial do século XXI, que é essa que a política de 2008 preconiza e que está alinhada com a Convenção da ONU, né, e com a própria Lei Brasileira de Inclusão, é uma educação especial que olha, no contexto educacional, que barreiras estão acontecendo. Elas podem ser porque falta um recurso de acessibilidade, elas podem ser porque precisa mudar alguma coisa na estratégia ou na forma de ensinar, no jeito como eu penso a aula, né? Sempre pensando que o ato de ensinar na escola é coletivo e como cada um aprende é individual. Então, não é uma causa e consequência, né? Eu não tenho controle sobre como o outro compreende, se relaciona com o conteúdo. Eu tenho controle sobre como eu ensino, que materiais eu uso, enfim. Então, o professor de educação especial, ele articula os conhecimentos especializados, comunicação alternativa, tecnologia assistiva, braille, né, libras, todo esse universo da educação especial para ofertar tudo isso a fim de que a aula seja acessível e que todos participem juntos, né? Então, o professor da educação especial atua dessa maneira, tá? Aí, Laís, eu acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que você é a pessoa perfeita para responder. Muitas escolas públicas, do Natan, indicam os alunos com deficiência para escolas particulares especiais, com a justificativa de que lá eles terão uma atenção adequada. Isso é correto? Então, será que agora vocês estão me vendo? Está tudo certo? Aí eu faço uma provocação, viu, Laís? Além de escolas públicas, que é o que o Natan está falando, mas não só, tem muita gente em várias áreas que indica a escola especial, inclusive juízes, advogados, né, que vão atrás do direito, em tese, de ir para a escola especial, promotores que pedem, né, médico que prescreve escola especial. Então, acho que é legal, eu aproveito a pergunta do Natan para ampliar. É correto, né, qualquer profissional de todas essas áreas pedir para alguém ir para a escola especial? Prescrição médica é ótimo, né? Não é? Acho que esse é um tema interessante, assim, para a gente recapitular com o que a gente falou aqui hoje, né? Que toda aquela mudança de paradigma que a gente conversou no começo é justo a mudança do modelo médico para o modelo social, né? Então, a escola não é um lugar que se prescreve, né? Na provocação e na brincadeira aí que a Meire fez. Complementando a pergunta do Natan, mas a gente tem uma legislação que considera crime a recusa da matrícula na escola regular, né? Então, acho que é importante entender que é direito de todas as crianças estarem na escola regular de ensino, seja ela uma criança com deficiência, seja ela uma criança sem deficiência. E muitas vezes é difícil documentar isso, porque muitas vezes... enfim, a resposta é, mas ele vai ser melhor tratado, vai ter uma atenção melhor. Só que isso está errado, porque a escola, ela tem obrigação legal de ter que prover todos os recursos, todos os meios para que as crianças possam se desenvolver dentro da escola regular de ensino. Então, a gente não pode... não só não pode indicar, como também a escola não pode recusar. Mas justamente porque a escola não pode recusar, é que muitas vezes isso é sutil, mas a gente tem que insistir e, se for o caso, se vocês receberem alguma recusa, alguma negativa, busquem documentar, tentem fazer isso por e-mail, né? Vamos aproveitar que tem esse momento da pandemia para tentar formalizar, porque isso cabe a uma ação judicial.
A gente pode, inclusive, questionar isso judicialmente, porque está errado, né? E recusar a matrícula é crime, está tipificado isso desde a Lei 7853, né? E corroborado aí diante de todos os nossos marcos legais, né? Daniel Monteiro, muito bom te rever, né? Agradeço aí os seus elogios. Cauê, te devolvo a palavra. Na pior das hipóteses, acompanhado de testemunha, né? Sim, boa ideia. Em São Paulo, há pouco tempo, o tribunal condenou criminalmente e as provas que tinham eram só testemunhais. Pedir também resposta por e-mail, né? Enfim, hoje o WhatsApp, para documentar, né? A forma documentada ajuda, mas a pior das, porque é muito difícil conseguir, né? Mas tem uns que escorregam, viu, Cauê? Mas a testemunha é válida. Uma outra coisa que é legal pensar sobre isso é a nossa própria jurisprudência anterior, né? A gente está hoje discutindo o tema do decreto no Supremo Tribunal Federal, mas a última ação importante que a gente discutiu no Supremo Tribunal Federal foi justamente sobre a cobrança, a impossibilidade da cobrança adicional de matrícula nas escolas privadas, né? Então, tanto a escola pública tem direito à dupla matrícula no Fundeb, então tem direito a ter um recurso adicional para fazer esse provimento de toda a acessibilidade necessária para que as crianças possam, enfim, todas as pessoas possam se desenvolver na escola, como na escola privada, isso também deve estar no custo da escola e não do aluno individualizadamente. É proibido cobrar taxa adicional de matrícula na escola privada. E isso não só está dito na Lei Brasileira de Inclusão, isso decorre da interpretação da Convenção, como isso está confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acho que essas coisas são importantes da gente saber enquanto direito, porque se não for garantido, existem recursos, remédios judiciais para que isso possa ser questionado. A gente precisa fazer os direitos acontecerem na prática. Infelizmente tem que fazer valer. Não está sendo de forma espontânea, né? Em alguns lugares. Tem essa visão da preparação dos professores, né? Eu acho que, enfim, além da gente ter muitas experiências positivas de preparação, existe uma questão que é, enfim, a existência da questão em sala de aula, né? Então, a gente também convive com a diversidade, não só das pessoas com deficiência dentro de sala de aula. Então, é muito importante que essas coisas aconteçam na prática, né? Que a inclusão aconteça na prática. E existem muitas boas experiências de formação de professores, tem muito material interessante na internet. Eu, na minha fala, eu queria ter citado, vou aqui finalizar aqui minha última participação, Cauê, de deixar o site da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, que chama Inclusão para Todo Mundo, e eu gosto de dizer que é inclusão prato do mundo, né? Que a gente, enfim, comer essa comida vai nos fazer pessoas melhores. Então, inclusão prato do mundo. E lá, a partir de lá, também a ideia é de expandir essa campanha para referenciar também outros materiais. Então, os próprios atores ali presentes, as 45 organizações, enfim, os núcleos de pesquisa, todo mundo que faz parte, produz muita coisa interessante no Brasil sobre isso. Então, a partir de lá, vocês podem encontrar muitas boas referências, né? Que são aqui as organizações que estão representadas, a Abraça, a Lepédia, a Instituto Alana, Mais Diferenças, enfim, várias que não vou conseguir citar aqui. Agradeço muito o espaço. Vivian, o convite, Cauê, sua mediação, e muito bom estar contando aqui com a Meire e o João e a interpretação do Thiago e do Ezequiel. Obrigada pelas perguntas. Imagina. Eu vou aproveitar até a fala da Laís, eu não sei quem vai querer responder, mas tem uma pergunta da Lorena aqui que eu acho que é interessante. Sou autista e esse ano me formo como professora de História. Estudo bastante sobre TEA, né, o transtorno do espectro autista, e preciso me especializar em educação especial, caso queira trabalhar com alunos autistas. Acho que, Meire, você... Posso conversar. Quem que fez a pergunta? A Lorena, né? Lorena Gonçalves. Então, Lorena, depende do que você quer fazer. Você é professora de História, né? Então, assim, a gente pensando numa educação inclusiva, né? Cada vez mais a gente precisa ver as pessoas com autismo na escola comum, né? E também
profissionais com autismo na vida, né? Então, é muito provável que você, ao se formar como professora de história, trabalhando numa escola para todos, você vai encontrar alunos com autismo, você vai encontrar alunos com outras características, enfim, você vai estar ali na escola para todo mundo, né? Então, quanto mais a escola for inclusiva, mais todo mundo vai estar lá, então você vai encontrar, né, como professora nessa escola para todos, estudantes com todo tipo de característica, inclusive com autismo, né, com TEA. Agora, se você quiser atuar especificamente na área, aí você pode fazer uma especialização de educação especial, né? Mas aí os seus saberes como professora de história não vão estar mais como a sua principal matéria-prima de trabalho, porque a educação especial tem os conteúdos específicos, né? A gente está falando de acessibilidade, né? De comunicação alternativa, Libras, tem uma série de conteúdos próprios do atendimento educacional especializado, né? Que você vai precisar utilizar para fazer o papel de professor de educação especial. Então, se o seu chamado interno, o que você gosta de fazer é dar aula de história, vai para a escola para todos, né? Porque aí você vai trazer os seus conhecimentos para todas as pessoas, né? É isso que eu acho. E é muito importante que a gente tenha professores, né? Com TEA, a gente está aqui com o João Vitor, que mostrou toda a história de vida dele, né? Então, acho que, assim, quanto mais todo mundo estiver junto, fazendo tudo, e não só, tem tal deficiência, então vai viver e vai estar atrelado com as coisas da deficiência, não que isso seja errado, pelo contrário, né? Cada um segue o seu caminho. Mas eu acho que é legal pensar que a deficiência não precisa ser um assunto que circunde a vida da pessoa com deficiência, né? Eu tenho uma amiga que é surda e ela não é usuária de Libras, ela usa implante coclear, ela conhece um pouco de Libras, mas não se identifica com isso, e a vida dela passa muito ao largo das discussões da surdez, ela estuda outras coisas, entende? Então, acho que com o tempo vai ser muito mais interessante a vida em sociedade quando todo mundo estiver junto fazendo o que gosta, o que ama. Se é a história que você gosta, vai dar aula para todo mundo, né? Acho que é o que eu gostaria de falar para você. Eu queria puxar esse tema, Meire, que você mencionou agora, e cumprimentar a minha amiga Shirley Vilhalva, que está aqui. Ela foi representante da FENEIS no CONAD, né, da Federação Nacional, e tem feito aí, enfim, trabalhos muito ricos com os indígenas, com deficiência, né, trabalhando muito a questão da surdez em diversos espaços. Aprendi muito com ela e acho que é bastante importante a gente ter esse diálogo com a comunidade surda, porque nesse ponto específico a gente tem também muito a avançar, né? Em transformar de fato a Libras como uma língua primeira e originária das pessoas surdas e trazer o português para se somar, né? Então, na linguagem das pessoas surdas, TAL1 de Libras e TAL2 de português, e permitir com que todas as pessoas estudem juntas na mesma escola, que a gente possa ter escolas de fato inclusivas, né? Então, bom revê-la. É perfeita a sua fala, Laís. Eu acho que assim é muito legal porque nos comentários aqui da nossa transmissão no YouTube tem usuários de Libras, né, que estavam ali tentando achar a janela de Libras na fala do João, né? E tem o pessoal que é surdo oralizado, que tem outras demandas de comunicação, né, que é a legenda, enfim. Então, vejam que quando a gente está pensando em acessibilidade e escolas, eventos, né, comunicação para todos, a gente tem que abarcar todas as realidades, todas as formas de comunicação. E a gente está aprendendo isso muito, principalmente agora na pandemia, nesses eventos online. Então, a escola é esse celeiro, né, dessa discussão de quem é usuário de Libras ter o direito de ter a L1, né, a língua de sinais, como a sua língua de instrução, mais a interpretação, enfim, o instrutor de Libras. Quem é surdo, não usuário de Libras, que faz uso de sistema FM, que a escola tem o sistema FM para poder, né, conectar no aparelho auditivo, se a pessoa faz uso de implante coclear, faz leitura orofacial, tudo isso, né, precisa estar
ser discutido. E é para isso que a educação especial serve, para ver o sujeito, seu contexto, as suas necessidades comunicativas, de acessibilidade, enfim, e poder organizar serviços, recursos, estratégias junto com a escola para todo mundo estar junto, né? Acho que essa é a meta, é isso que nós estamos construindo, e eu acho que o que eu estou falando responde à pergunta aqui das conquistas, né, que o Alessandro fez. Alessandro ou Alessandro? Não consigo ler o nome inteiro. Que é isso, quais os avanços? A gente está falando de acessibilidade na escola para todos, é um grande avanço, fora as matrículas, que a gente está com mais de 90% nas escolas públicas e a gente está com 81%, 87% somados todos, né? É isso, a gente só para finalizar, que a gente tem essa previsão, né, constitucional, então, da língua escrita, falada e sinalizada, né? E a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem feito um trabalho brilhante também nessa área, conseguiu fazer a prova em Libras da VUNESP, né, que é um caso super paradigmático em Marília, então quero aqui cumprimentar a defensora Renata e indicar, a Renata Tibiriçá, e indicar aqui para quem está falando que muita gente não consegue procurar os seus direitos e se omitem na procura de seus direitos, às vezes pode ser, inclusive, uma questão de falta de conhecimento ou até uma questão financeira. A Defensoria Pública está à disposição dos cidadãos de famílias de baixa renda, justamente para a garantia dos direitos. Então, também vocês podem procurar a Defensoria no Estado de São Paulo, e todos os estados têm uma defensoria, gente. Se tiver gente assistindo de outros lugares do Brasil, vocês podem procurar a Defensoria Pública, que vai ter um atendimento específico para ajudar vocês para conseguir conquistar os direitos de vocês. Estamos juntos nessa luta. É isso mesmo. Bom, eu queria agradecer. Desligou? Acabou? O Cauê, tomei um puxão de orelha da Vivian, me mandou um WhatsApp aqui, meio que fala do livro, ó. Gente, educação e inclusão, entendimentos, proposições e práticas. A gente acabou de lançar esse livro, uma coletânea de textos sobre... E aí tem um monte de coisa que tem as perguntas de vocês, acho que muita coisa está aqui sobre os avanços, sobre o que a gente tem que construir, o que a gente já construiu. E aí, como os autores cederam os direitos autorais para a Federação das Associações de Síndrome de Down, Federação Brasileira, a gente recomenda que você procure no seu estado, que é a Associação de Síndrome de Down, porque os livros estão espalhados pelo Brasil, e aí quando você compra do seu estado, você ajuda a reverter a verba para as ações. Aí, a Laís. Eu quero meu autógrafo. Já recebi aqui em casa, hein? Ai, que bom. Obrigada, Cauê. Desculpa, se eu não falasse, a Vivian ia me puxar a orelha. Olha ela com o livro lá também. Imagina, mas foi ela que autorizou, porque, na verdade, eu sou só mediador. Você sabe que eu levo o Bruno. Ela é que manda, né? A Vivian e a Lúcia, que é a presidente aqui da comissão, elas vivem brigando comigo porque eu ultrapasso o tempo nas palestras. Então, se foi ela que mandou, tá tudo bem. Mas são 19 horas, ainda tá tudo bem, Cauê. Não, você não sabe como essas mulheres são bravas. Né? Pois é, mulherada é... Mulherada correta, gente boa demais. Eu vou até já aproveitar para já me despedir, né? Então, agradecer de coração. Aliás, a gente vê que passou né? Foi muito rápido aqui a palestra, ficou acho que com gosto de quero mais. A gente vai acabar convidando vocês para fazer uma segunda parte, né? Quem sabe? E então, eu queria agradecer, né? Laís, Meire, obrigado. João Vitor, muito obrigado. Os intérpretes, Thiago e Ezequiel, muito obrigado. Vivian, obrigado mais uma vez por, né, deixar participar aqui mais de perto, sempre aqui com pessoas, né, no gabarito desses três aí. Foi fantástico para mim, foi emocionante. De verdade, aprendi muito. Muito obrigado aí a todos, a todas. E até a próxima. Vivian, passo a palavra para você. Agradeço a presença de todos, em especial dos palestrantes, professor João Vitor, doutora Laís, professora Meire Cavalcante e do nosso mediador, doutor Cauê. Muito obrigada, foi uma noite de muita aprendizagem para todos nós. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Agradeço imensamente de coração. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Um abraço aos funcionários que nos acompanharam até agora, também intérpretes de Libras. Abraço, obrigada.